nome é Phil. Sou padeiro de um bairro tranquilo onde nunca acontecia nada. Desde que terminei o ensino médio, venho trabalhando nesta padaria. O problema é que eu não pude continuar meus estudos porque precisava ajudar meus pais financeiramente. E, sendo honesto, eu também não me sentia preparado para algo muito grande. Meu trabalho era simples, às vezes entediante, mas era honesto e eu gostava dele. Além disso, era uma das poucas coisas em que eu realmente era bom. Sempre tentei manter uma boa atitude, mas essa história não é sobre mim. Vamos falar da minha irmã, Marissa. Marissa era a estrela da família e todos nós tínhamos nossos olhos fixos no futuro dela. Em poucas semanas, ela partiria para a faculdade, algo que ninguém na nossa família tinha conquistado antes. Não era surpresa, considerando o quanto ela tinha se esforçado. Meus pais e eu estávamos muito orgulhosos dela. Desde pequena, ela sempre foi a mais inteligente de todos. Ganhava concursos de matemática, era capitã do time de debates e até presidente do Grêmio Estudantil. Meus pais não paravam de falar sobre ela, e os olhos deles brilhavam de orgulho toda vez que o nome dela era mencionado. Da minha parte, pensava que, se eu não tinha feito muito da minha vida, pelo menos poderia ser o irmão que a apoiaria em tudo e a ajudaria a conquistar seus sonhos. Conforme a partida dela se aproximava, a casa estava cheia de preparativos e despedidas. Meus pais organizavam jantares com amigos e parentes para celebrar, e eu participava com alegria. Afinal, ela era minha irmãzinha, e eu não podia evitar me sentir feliz ao vê-la tão animada com sua nova aventura. Mas, uma noite, enquanto eu estava na padaria, algo estranho mudou as coisas. Marissa me mandou uma mensagem no Snapchat dizendo que tinha recebido algo perturbador da minha conta. Fiquei surpreso ao ouvir isso porque não me lembrava de ter enviado nada para ela. Na verdade, minha conta estava praticamente esquecida. Eu nem a usava. A mensagem que ela recebeu era uma ameaça. Alguém disse que ela nunca chegaria viva à faculdade. Aquilo gelou meu sangue. Estávamos falando de uma ameaça de morte. Eu pensei que talvez tivesse deixado o Snapchat conectado na casa de algum amigo, que poderia ser uma brincadeira. Respondi rapidamente, dizendo que não tinha sido eu, tentando acalmá-la. Disse que essas coisas aconteciam o tempo todo, mas sabia que algo estava errado. Nos dias seguintes, a situação ficou ainda mais estranha. Marissa começou a receber mais mensagens da minha conta, cada uma mais perturbadora que a outra. Algumas diziam que ela iria morrer, outras mencionavam tiros e como eles olhariam nos olhos dela ao tirarem sua vida. Era loucura. Marissa ficou muito inquieta e começou a ter problemas de ansiedade. Ela sempre foi uma garota muito forte, e dificilmente algo a abalava, mas aquilo estava realmente afetando ela. Meus pais ficaram furiosos comigo, pensando que eu estava por trás disso, mas logo perceberam que era algo muito mais sério do que uma simples brincadeira. Alguém estava realmente perseguindo minha irmã pelo Snapchat. Isso fez com que a empolgação dela por começar a faculdade desaparecesse. Mesmo sabendo que iria sair de casa, ela começou a se isolar. Ela me bloqueou no Snapchat. Logo depois, começou a receber mensagens de contas desconhecidas. As coisas saíram do controle. Infelizmente, também começaram a acontecer no Instagram e no WhatsApp, com o assédio à minha irmã pelas redes sociais sem parar. Meus pais e eu decidimos chamar a polícia. Expliquei tudo o que tinha acontecido. As mensagens e o indivíduo estranho que Marissa tinha visto. Eles anotaram tudo, fizeram algumas perguntas, mas, no final, não podiam fazer muita coisa. Era frustrante e assustador pensar que alguém estava brincando com a vida da minha irmã, e não podíamos fazer nada a respeito. As coisas não melhoraram depois que a polícia verificou a casa e a vizinhança. Eles não encontraram nada de incomum, mas, pelo menos, prometeram patrulhar nossa rua com mais frequência. Aquela noite foi um verdadeiro ponto de virada. Meus pais estavam fora em uma viagem de trabalho, então Marissa e eu estávamos sozinhos em casa. De repente, as luzes se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Pude ouvir Marissa prender a respiração, paralisada de medo. Peguei a lanterna do meu celular e a guiei até a sala de estar, tentando acalmá-la. Deve ser uma queda de energia, eu disse, tentando parecer confiante. Mas, enquanto falava, ouvimos passos. Alguém estava dentro da casa. No meio da penumbra,
Consegui distinguir uma figura no quintal. Era um homem sujo e desgrenhado, que parecia estar procurando algo ou alguém. Antes que eu pudesse reagir, vi o homem se aproximar da câmera de segurança que tínhamos instalado na entrada. Com um único movimento, ele a destruiu. Gritei para Marissa se trancar no quarto e, assustada, ela correu para fazê-lo. Segui-a, e nós dois nos trancamos no quarto dela, fechando a porta. Então Marissa pegou o celular e tentou chamar a polícia, mas não conseguiu. E você sabe por quê? Porque eu tirei o telefone de suas mãos. Ela me olhou confusa e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, comecei a rir. Não era uma risada nervosa ou de alívio. Era pura felicidade. Eu a tinha exatamente onde eu queria. Naquele momento, decidi revelar toda a verdade para ela, assim como faço agora para você. Desculpe-me se enganei você, mas me diverte muito ver as pessoas acreditarem em cada palavra que eu digo. Fui eu quem a enlouqueceu, quem a fez acreditar que estava sendo perseguida. Observar minha irmã, a perfeita, se quebrar assim foi um prazer. Eu amei cada segundo de terrorizá-la e também aos meus pais, sabendo que o irmão mais velho sempre tinha que sacrificar sua vida por ela. Claro, como eu era um perdedor, por que não dedicar minha vida a proteger a minha irmã prodígio? Eu paguei para ameaçá-la e garantir que o medo dela fosse real. Tudo foi planejado em detalhes e estava funcionando perfeitamente. Eu sabia que meus pais desconfiavam mais de mim. Eles sempre me subestimaram. Nunca acreditaram que eu fosse esperto. E você, que está ouvindo essa loucura, aposto que achou que eu era o herói. O irmão que se preocupava com sua irmã, não é? Você engoliu todas as minhas mentiras enquanto pensava que um hacker ou um vagabundo estava atrás dela. É engraçado. Marissa, olha isso que eu disse. Sabe o que é? Não sabe? É o fim disso tudo. Mostrei para ela minha nova aquisição. Um lindo revólver .38 Smith & Wesson. Seus olhos se encheram de horror. Você sempre foi meu melhor amigo. Por que está fazendo isso comigo? Ela disse, entre lágrimas. Eu não sou sombra de ninguém. E, naquele momento, apontei bem no meio dos olhos dela e apertei o gatilho. Sem mais delongas, o corpo de Marissa caiu no chão, inerte, sobre o tapete. O sangue começou a escorrer, manchando o tecido. Fiquei ali parado, observando sua vida desaparecer, exatamente como prometi. Engraçado como os olhos dela, cheios de lágrimas, pareciam me encarar, como se quisessem me dizer algo. Não me olhe assim, eu disse. Você deveria estar feliz. Nos próximos dias, você vai recuperar o título de estrela da família. Todos vão falar de você e sentir sua falta. Nesse momento, me inclinei e sussurrei em seu ouvido, mesmo sabendo que ela não podia me ouvir. De que adianta ser tão especial, irmãzinha? Então me levantei e abri a porta. O homem que eu tinha contratado estava esperando lá fora. Entreguei a arma e um maço de notas para ele. Ele apenas assentiu, obedeceu e foi embora. Fiquei sozinho na casa, mergulhado na escuridão, sabendo exatamente o que fazer em seguida. Depois de aproveitar alguns momentos de silêncio, peguei o telefone e liguei para a polícia. Contei a eles que alguém havia invadido, que um homem tinha apontado uma arma para nós e atirado, matando Marissa. Eu saí impune porque ninguém desconfiou de mim. Pessoas sem teto nunca são presas, e a culpa recairia sobre ele, um pobre coitado que foi pego pelas câmeras antes de eu destruí-las. Como mencionei para você, ele provavelmente está agora deitado em algum beco, bêbado, enquanto os outros acham que ele é um hacker perigoso, obcecado por uma garota feliz e bem-sucedida. Agora eu tenho uma vida normal. Casei-me, tenho uma família maravilhosa, e ninguém à minha volta suspeita do que fiz. E aqui estou eu, contando isso para você. Não porque me sinto culpado, nem porque busco redenção. Não, estou fazendo isso porque me diverte. Porque eu sei que você, assim como qualquer outra pessoa, não pode fazer absolutamente nada a respeito. Se um dia passar por mim na rua, você não vai me reconhecer. Sou apenas um cara simpático vendendo pão. O irmão corajoso que perdeu sua irmã para um louco, mas que sempre sorri e faz o melhor para deixar meus pais felizes todos os dias. Eu sou o filho favorito. E não passa um dia sem que eu conte histórias sobre Marissa, chorando na frente deles e dizendo o quanto sinto falta dela.
Eu estava no meio de secar a louça quando meu celular começou a vibrar no balcão. Sequei as mãos com um pano que estava por perto e peguei o telefone. Havia uma notificação. Você tem um novo seguidor. Sorri para mim mesma. Era uma pequena conquista. Ultimamente, eu estava tentando aumentar meus seguidores no Instagram. E cada novo seguidor era um passo a mais em direção ao meu objetivo. Curiosa para descobrir quem era, abri o aplicativo e cliquei no perfil do meu novo seguidor, que se chamava O Misterioso. Achei o nome de usuário interessante, mas a conta estava vazia, sem posts ou seguidores. Quando fui ver quem ele seguia, percebi que ele só seguia a mim. Provavelmente era um bot, mas, para ser honesta, qualquer coisa que ajudasse a aumentar meus números era bem-vinda. Eu estava prestes a desligar o telefone quando mais notificações começaram a aparecer na tela. O misterioso curtiu sua foto. O misterioso curtiu sua foto. E assim por diante, em um total de 82 fotos. Quase caí na risada. Eu já tinha visto contas assim no passado, então decidi ignorar. No meio tempo, deixei o telefone de lado e segui com meus afazeres. Mais tarde, naquela noite, enquanto me preparava para dormir, uma nova notificação apareceu. Abri a mensagem e vi que o misterioso queria conversar comigo. Senti uma mistura de curiosidade e apreensão. Ao mesmo tempo que eu não queria me envolver em algo estranho, também estava curiosa para saber o que ele queria me dizer. Segurando a respiração, abri a mensagem. Oi, só queria dizer que adoro seu perfil. Continue assim. Li várias vezes, impressionada. Então, não era um bot, mas uma pessoa real que gostava do que eu estava fazendo. Não consegui conter um sorriso diante do inesperado elogio. Respondi rapidamente. Obrigada. Isso significa muito para mim. Não demorou para ele responder. Você tem um ótimo olhar para fotografia. Como aprendeu? Respondi com um leve sorriso. Eu aprendi tudo sozinha. Incrível. Foi a resposta dele. Naquele momento, me perguntei se ele estava realmente interessado no meu trabalho ou se tinha alguma intenção oculta. Às vezes, nas redes sociais, é difícil entender as verdadeiras intenções de quem está por trás da tela. Decidi encerrar a conversa por ali e não continuar. Já era tarde, então coloquei o celular no silencioso e o deixei no criado mudo antes de apagar a luz e ir dormir. Na manhã seguinte, acordei com várias notificações de um misterioso. Ele havia deixado comentários em várias das minhas fotos e também uma nova mensagem, dizendo que gostaria de conversar mais. Não tinha certeza de até onde ele queria chegar, especialmente porque a conta dele ainda era um mistério. Mas, no final, não achei que faria mal respondê-lo, já que parecia gostar muito do meu conteúdo. Dessa vez, começamos falando sobre fotografia, depois sobre filmes e até sobre o clima. Foi um alívio conversar com ele, comparado a algumas pessoas com quem já havia falado nas redes. Além disso, ele continuava a me apoiar sempre que eu postava algo novo. Passou-se cerca de uma semana até que as coisas começaram a parecer estranhas. No início, os comentários dele eram totalmente gerais, apenas elogios. Mas, pouco a pouco, começaram a se concentrar em detalhes específicos das minhas fotos, mencionando coisas que eu nunca tinha imaginado que alguém notaria. As coisas ficaram realmente estranhas quando eu postei uma foto em uma cafeteria, segurando uma xícara de café em uma mão e um biscoito na outra. Eu sempre tive o cuidado de nunca revelar a localização ou qualquer detalhe que pudesse indicar onde eu morava ou frequentava. Mas, de alguma forma, o misterioso encontrou o café apenas com uma rápida pesquisa na internet. Ele não deu meu endereço exato, mas sabia em que cidade eu morava. Aquilo me deixou desconfortável, como se minha privacidade tivesse sido violada. Naquele instante, o leve nervosismo que eu havia sentido antes se transformou em uma sensação real de perigo. Quem era realmente o misterioso? Sempre que eu postava uma nova foto no meu perfil, o misterioso fazia questão de comentar algo no fundo da imagem que poderia dar pistas sobre onde eu estava. Aquilo estava me incomodando a ponto de eu decidir perguntar diretamente porque ele queria saber minha localização. Quando ele evitou responder, percebi que as coisas estavam ficando intensas demais. No início, eu achava que ele era apenas um fã, mas logo aquilo se tornou obsessivo. Decidi cortar contato de vez. Bloqueei sua conta para que ele não pudesse mais ver minhas fotos.
A partir daquele momento, comecei a tomar mais cuidado com o que eu postava, certificando-me de que não havia nada no fundo que pudesse revelar onde eu estava. Por várias semanas, não ouvi mais falar dele, e achei que o assunto finalmente havia terminado. Mas tudo mudou um mês após. O misterioso ter me seguido pela primeira vez foi apenas o início de um pesadelo que eu nunca imaginaria viver. Desde aquele momento, minha percepção sobre as redes sociais mudou completamente. Eu sempre pensei no Instagram como um lugar para compartilhar momentos felizes, criar conexões e inspirar outras pessoas. Nunca passou pela minha cabeça que alguém poderia usar essas plataformas para me monitorar, invadir minha privacidade e transformar minha vida em um inferno. Após o incidente, os dias seguintes foram preenchidos por reuniões com policiais, revisões de segurança e inúmeras conversas com psicólogos para tentar lidar com o trauma. Apesar de terem garantido que o misterioso estava sob custódia e que eu estava segura, eu não conseguia me sentir assim. Sua voz sussurrando "eu te encontrei" ecoava na minha mente todas as noites. Cada ruído, cada sombra fora do lugar parecia uma ameaça iminente. O pior de tudo era saber que ele fazia parte de uma rede maior. A polícia revelou que outros criadores de conteúdo também haviam sido vítimas, alguns ainda mais perseguidos do que eu. Essa descoberta foi um soco no estômago. A comunidade que eu acreditava ser acolhedora e segura tinha, na verdade, brechas perigosas, permitindo que pessoas como o misterioso explorassem vulnerabilidades e atacassem aqueles que só queriam compartilhar suas vidas. Mesmo após o misterioso ser preso, as marcas que ele deixou em mim permaneceram. Eu tentei continuar minha vida, mas a ansiedade se tornou minha companheira constante. Um simples passeio ao supermercado exigia que eu olhasse repetidamente por cima do ombro. A confiança que eu tinha nas pessoas se desfez completamente, e o brilho que eu sentia ao tirar uma nova foto desapareceu. Por fim, decidi deletar minha conta no Instagram e me afastar das redes sociais por completo. Era a única maneira de recuperar um pouco de paz. Minhas fotos, minhas memórias compartilhadas, tudo foi apagado. Foi doloroso, como dizer adeus a uma parte de mim mesma, mas necessário para preservar minha sanidade. Hoje, levo uma vida discreta. Trabalho em algo longe dos holofotes e evito qualquer tipo de exposição pública. Às vezes, sinto falta do tempo em que podia compartilhar minhas paixões sem medo, mas a lembrança de um misterioso é suficiente para me fazer desistir dessa ideia. Sempre que penso em voltar às redes, lembro que, atrás de cada tela, pode haver alguém observando, esperando o momento certo para atacar. Não sou mais a pessoa que ignora notificações estranhas ou que deixa a localização exposta em uma foto. Eu sou uma versão mais cautelosa de quem eu era, mas, acima de tudo, sou uma sobrevivente. O que o misterioso tirou de mim nunca será totalmente restaurado, mas a lição que aprendi é clara. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Agora, mesmo vivendo com uma sombra do passado, busco reconstruir minha confiança e acreditar que o mundo pode ser menos sombrio do que aquele que vi por trás da tela. Faz 4 anos desde que tive a pior experiência da minha vida, mas cada detalhe está tão gravado na minha mente que parece que aconteceu ontem. Quando eu tinha 17 anos, não era exatamente fã de redes sociais. Era mais uma daquelas adolescentes que usava fones de ouvido o tempo todo e preferia mergulhar na música a estar online. Mas, como acontece com o tempo, mudei. Comecei a fazer mais amigos, e com eles, veio o interesse por aplicativos como Instagram, Facebook, eventualmente, Snapchat. No começo, eu não dava muita importância ao Snapchat, mas acabei ficando viciada e, quase sem perceber, enviava até 20 fotos por dia. Mal sabia eu que, em algumas semanas, aquele aplicativo me colocaria em uma confusão da qual eu não conseguiria sair. A primeira mensagem estranha que recebi foi um dia na escola. Eu estava conversando sobre coisas normais com meus amigos quando meu celular tocou. Não dei muita atenção, pois estava entretida na conversa, até que Lucy, uma das minhas amigas, olhou para mim com uma expressão estranha. "Ei, Janice, desde quando você conversa com caras que não conhecemos?" Perguntou, intrigada. Fiquei surpresa com o comentário dela. Imediatamente, os outros se juntaram para descobrir do que se tratava. "Do que você está falando?"
Respondi, confusa. Lucy pegou meu celular e disse: Olha só, quem é o Zer 21? Peguei meu celular rapidamente e vi uma notificação de áudio de alguém que nem estava na minha lista de amigos. Eu não sei quem é, respondi, nervosa. Ah, vai lá, escuta a mensagem. Insistiram, mas continuei com a minha versão. Como eu vou saber? Provavelmente nem é um cara. Quem usaria um nome tão chato como o Zer 21? Eu sabia que não falava com ninguém além deles, o que já dizia muito sobre minha vida social. Finalmente, decidi tocar a mensagem. Coloquei meus fones de ouvido e apertei o botão. Os primeiros 30 segundos foram só silêncio e, de repente, ouvi o clique de uma câmera. O que veio depois foi um grito agudo que mal dava para entender. Parecia que alguém estava tentando ler algo sem saber pronunciar direito. Repeti o som baixinho, enquanto meus amigos esperavam, curiosos. O que diz aí? Perguntaram. Tirei os fones e toquei novamente para que eles ouvissem. O clima ficou tenso de repente. Todos ficaram chocados, até que Lucy começou a rir. Ah, é só uma dessas modinhas idiotas do Snapchat. Ela exclamou, rindo, enquanto aquela explicação fazia sentido e parecia condizer com as bobagens que circulavam nas redes sociais na época. Algo naquela mensagem me deixou desconfortável. Ainda assim, decidi deixar para lá e seguir meu dia. Mas, no fundo, sabia que algo não estava certo. Os dias passaram, e eu continuava recebendo aquelas mensagens estranhas em horários aleatórios, no meio da noite, depois do banho ou até mesmo enquanto andava pela rua com meus amigos. Lucy insistia que era só uma pegadinha viral, mas parecia que só eu estava recebendo aquelas mensagens. Tentei conversar com o usuário, perguntando quem ele era e o que queria, mas nunca obtive resposta. Era sempre a mesma mensagem, repetida sem parar. Com o tempo, decidi ignorar. Convenci a mim mesma de que era algum bot com defeito ou algo assim. Não queria preocupar meus amigos, já que, realmente, não estava machucando ninguém, ou pelo menos era o que eu pensava. O dia 15 de maio foi um dia que eu lembraria para sempre. Meus pais estavam fora naquele fim de semana, e eu estava em casa, sentada tranquilamente à janela, lendo um livro. De repente, meu celular tocou. Era a mesma notificação de sempre, uma mensagem de voz do Zer 21. Por algum motivo, decidi ouvir. Dessa vez, não usei fones de ouvido, então coloquei no viva voz. Infelizmente, era a mesma coisa de sempre, o som de um clique de câmera seguido de um grito. Mas, dessa vez, senti um arrepio. Por algum motivo, ao ouvir o áudio novamente, achei que tinha escutado algo diferente, um clique de câmera, mas não do áudio, e sim vindo de fora. Meu coração gelou ao perceber isso. Lentamente, virei minha cabeça em direção à janela. E lá estava ele, um homem encapuzado, segurando uma câmera. Não pude evitar gritar ao vê-lo e pensei que ele provavelmente fugiria, mas não. Ele correu até a janela e, ao perceber que estava trancada, ficou ali, estático, me encarando por aquilo que pareceu uma eternidade. Então, ele começou a gritar: Gina! 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 Aquele momento foi um verdadeiro terror. Não só pelo fato de ele estar me olhando, mas porque aquele nome não era o meu. A partir daí, eu sabia que nunca conseguiria esquecer o pesadelo que havia sido desencadeado na minha vida. Fiquei ali paralisada, completamente em choque, enquanto aquele homem, que havia se apresentado de forma tão aterrorizante, fez algo ainda mais horrível. Ele começou a bater na minha janela repetidamente com a cabeça. Não sei se era a adrenalina ou a loucura do momento, mas vi o vidro cortar a pele do rosto dele. Mesmo assim, ele não parou. O capuz havia caído, e agora eu podia ver claramente o rosto dele. Era assustador. Ele parecia ter mais de 60 anos, com cabelos desgrenhados e falhos, e seus dentes eram uma visão ainda mais aterrorizante, pretos, apodrecidos. Honestamente, não entendo por que não corri. Nem sequer chamei a polícia, embora provavelmente devesse ter feito isso. Mas eu estava completamente paralisada. A combinação de medo e confusão me manteve presa naquele lugar, assistindo ao desastre se aproximar. Finalmente, o vidro se estilhaçou e, de repente, aquele homem desfigurado estava na minha frente.
Ele me agarrou pelos ombros e olhou nos meus olhos. Seu olhar era aterrorizante, o olho esquerdo estava danificado. E eu tremia ao ver os cacos de vidro cravados no rosto dele. Na minha mente, pensei que ele iria me matar. A parte mais profunda de mim gritava para ele fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. Então, o homem abriu a boca e repetiu as mesmas palavras que havia gritado antes. Gina, Gina, Gina. Mas, dessa vez, foi diferente. Sua voz parecia quase calma, como se fosse uma pergunta. Seu hálito era tão nojento que tinha cheiro de excremento. Mas, mesmo assim, eu não conseguia articular nenhuma resposta. Ele insistia, exigindo que eu respondesse aquele nome, repetindo cada vez mais agressivamente. Por algum motivo, consegui reunir um pouco de coragem e disse: eu não entendo. E, naquele momento, ele me deu um soco no rosto, quebrando meu nariz. Ele gritou novamente o nome Gina. Naquele instante, minha mente já tinha aceitado que eu ia morrer. Mas, justo quando eu havia perdido toda a esperança, ouvi uma voz do lado de fora. Janice, sou eu, a senhora Smith, sua vizinha. Ouvi muito barulho e vim ver como você está. Não sei de onde tirei forças, mas gritei com toda a minha energia, tanto que senti meus pulmões queimarem. Abre a porta agora. A senhora Smith gritou de volta. Já estou chamando a polícia. O homem, distraído pela minha vizinha, olhou para a porta, e essa foi minha chance. Sem pensar, dei um chute entre as pernas dele, e ele gritou de dor enquanto se curvava. Sem olhar para trás, corri para o meu quarto. Tranquei a porta e me joguei no chão, tentando segurar os soluços. Não demorou muito para eu ouvir passos pesados lá fora, socos na porta e os gritos do homem continuando. Finalmente, ouvi sirenes ao longe, e depois, mais perto, consegui escutar as vozes dos policiais. Depois de um tempo, o som de batidas na porta. Tudo ficou em silêncio por um momento, e então a porta foi arrombada. Uma policial entrou e me perguntou se eu estava bem. Naquele momento, olhei para fora e vi 2 policiais segurando o homem que havia invadido minha casa. Está tudo bem, nós o pegamos, disse um deles. Lembro-me de correr até a policial e chorar inconsolavelmente, sentindo-me aliviada e aterrorizada ao mesmo tempo. Fui levada para o hospital para ser examinada. Quando meus pais chegaram, seus rostos estavam cheios de preocupação. Depois de alguns dias de depoimentos e muito medo, meu pai exigiu saber quem era o homem que havia me atacado. A polícia nos contou que o nome dele era Avan Connor. Ele era um veterano de guerra que, antes de se alistar, tinha sido fotógrafo. Após passar um tempo em combate, sofreu lesões cerebrais e transtorno de estresse pós-traumático, o que o tornou violentamente instável. Ele tentou se reintegrar à família, mas sua raiva era intensa demais. Depois de um episódio violento com um membro da família, foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por 12 anos. Seu estado mental se deteriorou, e ele acabou fugindo 6 meses atrás. Com preocupação, perguntei por que ele havia vindo atrás de mim e como conseguiu minhas informações no Snapchat. Os policiais explicaram que encontraram o celular com ele. Ao verificá-lo, e perceberam que ele havia usado o aplicativo para tentar se reconectar com a família. Ele procurou pelo nome da filha, Gina, mas cometeu um erro de digitação. Coincidentemente, meu nome apareceu nos resultados. Ele achou que eu era a filha dele. O pior de tudo foi descobrir que ele estava me rastreando pelo mapa do Snapchat e havia tirado várias fotos minhas sem que eu soubesse. Embora eu tenha passado por terapia, aquelas memórias nunca desapareceram. Sempre que participo de eventos familiares ou celebrações, como casamentos ou aniversários, sou tomada por medo toda vez que alguém diz X para uma foto. Porque, assim como ouço o clique da câmera, o eco daquela voz ainda ressoa na minha mente, gritando Gina e me fazendo reviver aquele dia aterrorizante. Eu nunca pedi para passar por isso. Aqui está a tradução do texto para o português brasileiro, adaptada para a linguagem cotidiana falada no Brasil, conforme solicitado. Como corretora de imóveis, meu trabalho é comprar e vender casas, e o mercado nos Estados Unidos tem estado em alta nos últimos anos. Sendo mulher nesse ramo, preciso estar sempre afiada e pronta para negociações.
A concorrência é feroz, então eu sempre busco chegar nas casas antes de serem anunciadas publicamente. Recentemente, um cara chamado Eric Black, um magnata dos negócios, anunciou que planeja vender sua mansão. E quando falo mansão, quero dizer uma joia que muita gente adoraria ter, especialmente pelo preço modesto de alguns milhões de dólares. É raro alguém querer se desfazer de uma propriedade tão exclusiva, mas isso chamou a atenção de todos os corretores de imóveis em um raio de 50 milhas, inclusive a minha. Claro que a casa tem 7 quartos, 2 cozinhas, 9 banheiros e até uma piscina. É extraordinária, e eu poderia ganhar um bom dinheiro se conseguisse vendê-la. O problema é que Eric não parece estar muito interessado em mostrar a casa para os corretores. Poucas fotos estão circulando online, e sinceramente, ninguém que eu conheço visitou o local. Conseguir esse contrato é um grande desafio, mas quando me comprometo com algo, não desisto facilmente. Agora, vou parar de falar sobre o trabalho e contar um pouco sobre mim. Tenho 45 anos, sou casada com o amor da minha vida, o Alex, um matemático que ensina na universidade local. Juntos, temos 2 filhos maravilhosos, Lucas, de 16 anos, e Ben, de 10. O Lucas é um garoto brilhante, muito atlético e determinado a fazer carreira no esporte. O Ben é mais quieto, gosta de ciência, então provavelmente ele é influenciado pelo pai, já que o Alex trabalha na universidade. Como o Alex trabalha lá, muitas vezes deixa os meninos em casa sozinhos. O Lucas cuida do Ben, e quando ele vai para o treino, o Ben vem comigo para ver casas ou acaba dormindo no sofá do meu escritório. Minha assistente, Kelly, é uma garota muito inteligente e também quer ser corretora de imóveis. Ela tem uma queda pelo Eric Black desde que ela declarou que queria vender a mansão. Vendo por esse lado, tem sido ótimo para a Kelly, porque isso ajudaria muito a dar um grande passo na carreira dela. Nas últimas semanas, ela tem trabalhado com dedicação nisso. Acho que estamos perto de fechar o negócio da mansão. Kelly disse um dia, com um sorriso que mostrava que as coisas estavam melhores do que ela imaginava. O que você quer dizer, Kelly? Eu perguntei, curiosa. A expressão dela parecia prometer algo grande. Bom, você sabe que todos os tubarões do ramo estão atrás dessa propriedade. Mas parece que eu usei um pouco do meu charme para conseguir ver a mansão. Eu não sabia exatamente o que ela queria dizer. Todas as grandes imobiliárias estavam querendo esse negócio, mas o que ela tinha feito de diferente? Me explique, Kelly, o que exatamente você fez? Sabe, minha mãe nunca perde a missa de domingo e adivinha quem vai com ela? O Sr. Gonzalo, o gerente do Eric Black. Acontece que esse cara é muito religioso. Estranhamente, um bom amigo da minha mãe. Eu fiquei surpresa. Aquilo foi um giro inesperado. Então você foi à missa só para comentar sobre nossa venda com ele? Eu perguntei, incrédula. Exatamente. Conversei com ele sobre como nossa empresa tem sido ótima e como fechamos grandes negócios. Deixei um dos nossos cartões quando nos despedimos, então há uma boa chance de finalmente conseguirmos vender e deixar os outros corretores para trás. Eu não consegui agradecer o suficiente a Kelly pela rapidez e pela habilidade de fazer contatos. Ela era uma natural nisso. Depois disso, só restava esperar o gerente nos ligar. Pouco depois, Kelly entrou novamente no escritório, toda animada. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer? Ela disse, quase saltando de tanta empolgação. Deixa eu adivinhar. O gerente te ligou e quer que sejamos os corretores dele. Sim, mas isso era óbvio depois da impressão que eu passei. Agora vem a melhor parte. Ele quer que a gente vá visitar a mansão hoje à noite. Que demais, Kelly. Vamos ver a propriedade. Seríamos os primeiros corretores a pisar naquela maravilha. Eu estava muito animada. Eu quero gravar tudo e postar no nosso TikTok. Isso vai dar muita visibilidade, ela disse, pulando de felicidade. Enquanto Kelly falava, eu sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Isso poderia ser uma grande oportunidade para nós duas. E a ideia de ver a mansão do Eric Black, a joia do bairro, era simplesmente eletrizante. Então, fizemos os planos, nos preparando para o que esperávamos ser um grande passo em nossas carreiras. Eu mal podia esperar. Kelly, sendo parte da geração Z, sempre esteve na linha de frente das tendências digitais. Alguns meses atrás,
Ela me convenceu a abrir uma conta no TikTok para nossa empresa. A ideia era mostrar todas as casas incríveis que esperávamos vender. Segundo ela, isso nos faria se destacar e nos manter no jogo. Eu decidi dar uma chance, e com o fato de estarmos prestes a ver a casa do Eric Black, tudo ficou ainda mais empolgante. Porém, eu tinha que pegar o Ben na escola primeiro. Ei, Kelly, você se importa de ir para a mansão antes de mim? Eu talvez me atrase porque preciso passar na escola. Eu disse, apressada. Sem problemas, chefe. Eu cuido de tudo. Pode levar o pequeno para casa. Ela me garantiu com seu entusiasmo típico. Ótimo. O pequeno cientista também vai, né? Sim, claro. E acho que você devia ir logo. Senão não vai dar tempo de chegar à mansão. Eu saí apressada de casa e fui direto para a escola. Quando finalmente cheguei à mansão, vi que Kelly já estava na porta com um cara que parecia ser aquele tal de Gonzalo, o gerente. Olá, sou Gonzalo Rivera. Estou cuidando dessa mansão até encontrarmos um comprador. Ele disse com um forte sotaque estrangeiro e um sorriso amigável. Obrigada, senhor Rivera. Estou empolgada para ver a casa. Precisamos mostrar logo, respondi. Entramos juntos, e minha mandíbula quase caiu ao ver o tamanho e a luxuosidade da propriedade. Era um sonho. Gonzalo nos contou que o proprietário queria vender tudo com os móveis incluídos, então era uma oportunidade única. Mas, enquanto eu estava curtindo o tour, ouvi o Ben chamar. Mãe, acho que tem um filhote no porão. Precisamos ajudá-lo. Um filhote? Eu perguntei, confusa. Onde no porão? Eu vi agora. Curiosa, decidi que precisávamos ir olhar. Vamos ver, disse Kelly. Talvez seja um cachorro perdido. Além disso, vai ser ótimo gravar isso para o TikTok. Kelly pegou o celular e começou a gravar enquanto Ben nos guiava até o porão. À medida que descíamos as escadas, os latidos ficavam mais altos. Gonzalo nos seguiu, abrindo a porta do porão na esperança de encontrar o filhote, mas o que vimos foi algo completamente inesperado. Que diabos? O que vimos naquele porão foi surreal. Diante de nós estava um garoto, da mesma idade do Ben, preso em uma grande jaula, sem braços nem pernas, e ele estava latindo como um cachorro. Eu não conseguia processar o que estava vendo. Meu Deus, o que é isso? Eu disse, quase em choque, olhando para Gonzalo, esperando uma explicação. Não faço ideia, senhora. É a primeira vez que venho a esse porão. Nesse instante, Kelly e Ben deram um pulo para trás. A situação era bizarra demais. Kelly rapidamente pegou o celular para gravar o que estava acontecendo e ligou para a polícia enquanto a cena se desenrolava. Vamos, temos que chamar a polícia. Eu disse, tremendo. Quando as autoridades chegaram, encontraram o garoto em condições horríveis, preso em uma espécie de masmorra no porão. Kelly subiu o vídeo para o TikTok. Em minutos, estava viralizando. Eu estava na entrada da mansão com o Ben, enquanto a polícia começava a investigar. Minha cabeça estava girando com desespero e confusão. Eu não conseguia entender por que alguém faria algo tão horrível com um garoto. O que você acha que pode ter acontecido com ele? Perguntou Ben, com os olhos arregalados de curiosidade. Não sei, filho. Vamos torcer para que a polícia resolva isso rápido. Eu respondi, tentando me manter calma no meio de todo o caos. O lugar que eu imaginava ser o cenário perfeito para uma venda se tornou o centro de um horror macabro. Enquanto eu observava os flashes das câmeras e ouvia o murmúrio da multidão começando a se formar, não pude deixar de pensar no que havíamos descoberto. A realidade podia ser aterrorizante, e naquele momento eu estava começando a perceber que havia muito mais em jogo do que eu pensava ao me envolver com negócios imobiliários. O que aconteceu depois disso é algo completamente estranho e absurdo. Nunca se soube quem era a criança, pois não apareceu em nenhum registro. Supôs-se que o menino fosse vítima de tráfico humano, e tudo apontava para o Sr. Black como sendo o responsável. No entanto, esse homem desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, ninguém sabe onde ele está. Até agora, nada se sabe sobre a origem da criança, apenas que ele tem entre 9 e 10 anos e que a falta dos membros foi causada. O garotinho também não fala, ele só late, e acredita-se que isso se deva ao fato de ele ter sido forçado a viver como um cachorro desde muito pequeno.
Tudo isso parte meu coração e dá náuseas ao mesmo tempo. Não consigo nem imaginar quem poderia ser tão pervertido a ponto de fazer isso com uma criança tão pequena. Só espero que quem fez isso um dia pague pelo que fez. Meu nome é Anthony. Sou pai solteiro de Nova York. E criar minha filha tem sido um desafio. Mas, por sorte, a Lily tem sido uma filha incrível. Passamos por muita coisa juntos, mas o que aconteceu no mês passado parece algo que não vamos conseguir superar. A Lily sempre foi ótima, apesar dos pequenos contratempos, mas esses eram fáceis de resolver. Com um abraço e uns beijos, eu era o herói dela. Mas, à medida que ela foi crescendo, os problemas também cresceram. A menina que brincava com bonecas logo se tornou uma adolescente rebelde, cheia de tensão e angústia. Você não entende, pai, ela costumava gritar, deixando claro que não havia como um cara de 43 anos se conectar com ela. O mundo dela girava em torno das redes sociais, selfies e Starbucks, e o meu, bom, não tinha nada a ver com isso. Tudo piorou cerca de 6 meses atrás. Eu me sentia mais desconectado da Lily do que nunca. Ela estava sempre no celular, navegando em aplicativos que pareciam alienígenas para mim. Eu mal sabia usar o Facebook, então imagine como eu estava lidando com o Instagram ou TikTok. No meio de todo esse caos, uma onda de sequestros de crianças começou na cidade. Em 4 meses, 19 crianças e adolescentes desapareceram sem deixar rastro. A polícia acreditava que esses casos estavam ligados às redes sociais. Os criminosos estavam seguindo as crianças, conhecendo todos os seus movimentos através dos perfis delas. Ainda não se sabia por que estavam sequestrando as crianças, mas todos os relatos indicavam que havia um padrão perturbador. As crianças estavam sendo observadas antes de serem levadas. As notícias alertavam sobre os perigos de compartilhar informações pessoais online. E eu me lembro de implorar para que a Lily se afastasse de tudo isso, mas ela riu e disse que eu seria o esquisito entre os amigos dela. Então, fizemos um acordo. Eu poderia continuar usando as redes dela, mas ela deixaria eu monitorar as postagens. Ela concordou, me garantindo que tinha muitos seguidores e que eu seria só mais um na lista. Todas as noites, antes de dormir, eu colocava meus óculos de leitura e verificava as histórias do Snapchat da Lily. A maioria mostrava o dia a dia dela, danças com as amigas, café no Starbucks, a ocasional menção aos amigos. Eu quase nunca fazia perguntas, e ela nunca comentava muito sobre o que eu via. Com a notícia dos desaparecimentos, eu fiquei ainda mais atento, preocupado com a segurança dela. Uma noite, tudo parecia normal. Era sexta-feira, e a Lily tinha ido para a casa da amiga Trisha para uma reunião. Mesmo com os pais de Trisha lá, eu não conseguia deixar de ficar alerta toda vez que a Lily saía depois do anoitecer. Então, decidi me distrair assistindo TV, tentando não pensar nos perigos que poderiam estar à espreita. Após o que pareceu uma eternidade, Lily chegou em casa pouco depois das 11, me cumprimentou, disse boa noite e foi para o quarto. Eu também me retirei, pronto para fechar o dia. Sentei na cama, ajeitei os óculos e comecei a verificar as histórias do Snapchat dela, como de costume, que mostravam o dia dela na escola. Enquanto olhava as imagens, percebi que estava assistindo a vida dela enquanto ela dormia no quarto ao lado, totalmente alheia ao perigo. Mas, à medida que eu via as histórias dela, um alarme interno começou a soar, como se algo no ar dissesse que havia algo errado. As luzes da cidade piscavam pela janela, e de repente, um arrepio percorreu minha espinha. Talvez eu estivesse exagerando, mas havia algo perturbador em tudo aquilo. As histórias da Lily começaram com vídeos dela e da Trisha rindo e conversando enquanto caminhavam pelo corredor da escola. Elas estavam zoando o professor Velber e animadas para a festa daquela noite. Depois cortaram para um vídeo delas indo para o carro em um estacionamento lotado, falando sobre a festa, claro, e convidando todo mundo para ir. Então, vi elas sentadas em um Starbucks lotado, curtindo suas bebidas geladas, ambas empolgadas com a festa que viria. O último conjunto de histórias mostrava a contagem regressiva para o evento. Os planos delas eram inofensivos, pelo menos para mim. Não havia sinais de drogas ou álcool e todos pareciam comportados. Até o pai da Trisha apareceu em algumas histórias, o que me deu um pouco de alívio.
No final, a Lily agradeceu a Trisha pela festa e foi para casa. Mas algo ficou martelando na minha cabeça. Será que estou imaginando coisas? Decidi revisar as histórias. Coloquei meus óculos de leitura novamente e peguei o celular. Meu coração começou a bater mais rápido quando as histórias se repetiram na tela e eu comecei a tirar prints uma atrás da outra. E, antes que eu percebesse, já estava de pé, andando pela sala, completamente absorvido no que estava vendo. Quando revi as imagens, um medo tomou conta de mim. Em uma das capturas, notei algo estranho. Um cara ao fundo, observando a Lily na multidão. Ele estava usando uma camisa xadrez, jeans e óculos, aparentando uns 30 e poucos anos, como se tentasse parecer mais jovem para se misturar com os adolescentes da escola. No vídeo, ele estava se esgueirando ao fundo, tentando esconder o rosto, mas minhas capturas pegaram sua figura. No Starbucks, ele apareceu de novo, dessa vez sentado a uma mesa atrás delas, lendo um jornal, mas lançando olhares rápidos para Lily e Trisha. Isso não me agrada, pensei, enquanto o pânico começava a tomar conta da minha mente. Mas o pior aconteceu quando vi a história da festa na casa da Trisha. Lá estava ele de novo, encolhido no canto da sala, usando um moletom e cobrindo parcialmente o rosto com o celular. Foi então que meu coração afundou totalmente em pânico. Na última história do Snapchat da Lily, eu o vi de novo. Esse cara estava no meu quintal, escondido atrás de uma árvore, enquanto ela entrava em casa. A luz da lua refletia nos óculos dele, e eles brilhavam de uma forma assustadora. Uma captura clara mostrava ele espionando a Lily enquanto ela saía do carro. Não consegui me controlar, o medo me dominou. O que diabos eu estava fazendo ali? A adrenalina tomou conta de mim enquanto eu corria até a janela do quarto dela para garantir que minha filha estivesse segura. Só pensava que precisava protegê-la, porque se aquele cara tinha ido até o nosso quintal, eu não fazia ideia do que poderia acontecer. E se ele estivesse indo atrás dela? O pensamento me congelou o sangue e me deixou com um nó no estômago. Nesse momento, deixei o celular cair e corri até o quarto da Lily. Mas quando abri a porta, me deparei com uma visão que nunca vou esquecer. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela aberta. Lá estava ele, o cara da camisa xadrez, me encarando. A metade do corpo dele estava para dentro da janela, e no ombro dele estava o corpo sem vida da Lily. Nesse instante, nossos olhos se encontraram e a luz da lua refletiu seus óculos de forma aterrorizante novamente. Sem pensar, corri até ele o mais rápido que pude, mas ele já havia fugido pela janela. Me joguei para fora, de cara, caindo no quintal com um baque. Me levantei rápido e o vi correr. O cara se movia com agilidade, mesmo carregando a Lily nas costas, como uma raposa fugindo com sua presa. A perseguição continuou por um bom tempo até que ele percebeu que não conseguiria me despistar com o peso do corpo da Lily. Dei o empurrão final e consegui pegar a camisa xadrez dele. Em um movimento desesperado, o cara soltou a Lily e o corpo dela caiu no chão com um som de arrebentamento, como uma boneca de pano caindo. Embora eu tenha corrido atrás dele e o pego, meu instinto paternal me fez correr até minha filha com o coração disparado enquanto verificava o pulso dela. Por um momento, o tempo parou e só pude esperar por um sinal de vida. Quando ouvi o som suave do sangue dela circulando nas veias, senti minha alma voltar ao meu corpo. Passei os próximos 3 dias entre conversas no hospital com médicos e policiais. A boa notícia era que a Lily estava viva e bem. Ela tinha ficado com um conjunto forte de ferimentos. Embora estivesse um pouco desorientada, se recuperaria. A má notícia era que o cara da camisa xadrez tinha desaparecido. Apesar dos esforços da polícia, ele não foi encontrado ou preso. A Lily ficou aterrorizada, achando que aquele cara ainda estava por aí, e quando voltamos para casa, a primeira coisa que ela fez foi apagar a conta dele no Snapchat. Mas a sombra do medo ainda a acompanhava. Ela não queria sair sem mim e estava caindo cada vez mais em uma depressão. Eu prometi enfrentar isso como fazia quando ela era pequena, com amor e paciência, mostrando para ela que sempre estaria lá para protegê-la, não importa o que. No entanto, não tem sido fácil.
Mas espero que esse episódio da nossa vida que compartilhei com vocês sirva de aviso para todos os pais sobre os perigos das redes sociais e como nossos filhos podem ser vulneráveis a essas ameaças invisíveis. Eu sou Simon, influenciador do Instagram. Parece glamouroso, né? Por trás das fotos perfeitas e dos filtros bonitos, há muita pressão. Postar o tempo todo, interagir com os meus seguidores, acima de tudo, manter a aparência de que estou com tudo sob controle. Acredite, não é tão fácil quanto parece. Apesar disso, eu nunca imaginei que o bullying e a obsessão que a gente encontra nas redes sociais iriam tomar um rumo tão sombrio. Tudo começou em um dia qualquer. Eu tinha postado uma foto na praia, com um sorriso radiante e uma figura que, para ser sincero, não era tão espetacular quanto eu gostava de fazer parecer. A frase que acompanhava a imagem era típica dos meus posts. Acredite em você mesmo e o resto vai acontecer por conta própria. Fácil de dizer, né? Rapidamente, os likes e comentários começaram a aparecer. Entre eles, notei uma conta com um nome estranho, algo como @lunaescura96. Os comentários dela eram diferentes, ela parecia admirar, assim como outros seguidores, mas essa foi além e postou uns 35 comentários na foto, destacando cada detalhe da imagem e me elogiando de 1000 formas diferentes. Ela ainda me mandou uma porção de mensagens no direct. Honestamente, não sabia se ficava lisonjeado ou assustado. No começo, achei que era só mais uma fã querendo me fazer sentir especial. Mas, com o tempo, as mensagens foram ficando mais insistentes. Uau, você arrasa. Você é minha razão de viver. Estou sempre aqui por você e uma porção de outras mensagens assim. Isso era realmente perturbador. Acontece que eu só queria continuar postando minhas fotos e conseguir bons likes. Eu não estava procurando uma conexão com ninguém. A situação escalou quando, um dia, enquanto eu estava em um café editando um vídeo para postar, recebi uma mensagem direta dela. Eu sei onde você está. Meu coração parou. A princípio, levei como uma piada ou talvez uma tentativa confusa de uma fã tentar chamar minha atenção, então ignorei a mensagem. Mas no dia seguinte, quando voltei ao café, ela estava lá, bem na minha frente, me olhando. Eu reconheci ela na hora pela foto de perfil. Ela tinha o cabelo roxo e curto, na altura do pescoço. Então, assim que vi ela me encarando daquela maneira assombrosa, soube que era ela. Ela estava com uma jaqueta preta e uma expressão intensa. Me senti desconfortável e assustado, pois essa garota, claramente obcecada por mim, me seguiu até ali. Entrei em pânico ao pensar que ela poderia saber onde eu morava. Tentei evitar o contato visual e decidi sair. Quando eu estava indo embora, vi ela se levantar da cadeira e me seguir, mas eu acelerei o passo e a perdi no estacionamento. Naquela noite, não consegui dormir direito. Minha mente não parava de rodar. Quem ela era? O que havia de errado com ela? Tentei me convencer de que estava exagerando. Afinal, ela era só uma fã. Não era. Mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito errado. Comecei a pensar em como me proteger, ou se eu deveria cancelar minha conta, ou talvez mudar meu nome completamente e começar de novo. Mas essa não era uma opção. Eu não ia perder todos os meus seguidores para ela. Então, decidi relaxar e não pensar mais sobre isso. As semanas passaram. Felizmente, nunca vi a Luna escura novamente. A vida seguiu e as postagens continuaram. No entanto, a ideia de que ela poderia voltar ainda me inquietava. Certo dia, ao voltar de um evento, encontrei um pequeno pacote na porta de casa. Mas não era um pacote comum. Dentro dele havia uma carta manuscrita. Quando abri, vi que vinha com uma foto minha, mas editada de tal forma que parecia que alguém tinha desenhado uma linha vermelha em volta do meu pescoço. A nota dizia: está na hora de viver a realidade. Eu preciso de você. Não vá embora. O que diabos era isso? Num surto de paranoia. Fui à polícia. Embora eu tenha contado tudo, eles não pareciam levar a sério. Isso é só nas redes sociais, disseram. Faz parte do torneio digital. As pessoas costumam exagerar, mas eles claramente não entendiam o quão perto eu estava de perder a sanidade. Naquela noite, decidi fechar minha conta. Postei uma última mensagem. Obrigado a todos pelo apoio.
mas eu preciso de uma pausa. Aquela foi a última vez que postei algo. Porém, minha mente não conseguia parar de pensar na Luna. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ela estava me vigiando. Os dias viraram semanas e comecei a me sentir mais tranquilo, embora ainda olhasse pela janela toda vez que ouvia algum barulho. Até que um dia, após uma ligação com uma amiga, algo me fez olhar para cima. Eu a vi. Ela estava do outro lado da rua, com a expressão intensa e imóvel como uma estátua. O rosto dela não mostrava sinais de loucura, só uma profunda tristeza. Naquele momento, algo dentro de mim estourou. Sem pensar, gritei para ela: "O que você quer?", com toda a força que me restava. Ela não se mexeu, continuou me olhando. "Eu esperei por você", ela respondeu, com uma voz doce, mas de uma forma assustadora. "Você não pode continuar me ignorando." Foi aí que eu entendi que ela não era apenas uma seguidora obcecada. Ela havia cruzado uma linha de um jeito que eu não conseguia entender. "Por que você está fazendo isso?", eu perguntei, com medo começando a se revelar na minha voz. "Porque eu preciso de você e você precisa de mim", ela respondeu, tirando uma pequena faca de dentro da jaqueta. O tempo parou naquele instante. Uma onda de adrenalina invadiu meu corpo e o instinto de sobrevivência assumiu. Mesmo ela sendo menor do que eu não ia enfrentar uma pessoa armada com uma faca, ainda mais uma que claramente não estava bem da cabeça. Então, dei um passo atrás e gritei por ajuda. Foi quando as pessoas começaram a se aproximar. Eu não poderia estar mais grato pelo fato de as pessoas do meu bairro serem tão fofoqueiras. Ela, vendo as pessoas se aproximando e gritando para ela largar a faca, virou e fugiu. Nunca soube o que aconteceu depois disso. A polícia foi chamada, mas não a encontraram. Felizmente, nunca mais ouvi falar dela. Aquela foi a última vez que a vi.